Quero falar hoje sobre as nossas vidas. Esta semana, num dos dias desta semana, foi enviado na verdade eu envio um devocional para muita gente. Pena que nem todos leem. Eu acredito que a maioria não lê. A maioria não lê. Porque hoje em dia, para a pessoa parar e ler um negócio, meditar, precisa de gastar um tempinho. E eu acho fantástico, porque eu mal envio o devocional, tem gente que dá 30 segundos e já escreve embaixo, amém. Eu falei, nossa, esse tem uma capacidade muito grande de ler que eu não tenho, ou então, enfim, eu acho interessante isso. Mas existem algumas pessoas que ainda leem, e por leem, comentam, e a gente procura se falar, enfim, ajudar pessoas nesse sentido. E é interessante que, num dos devocionais dessa semana, falava sobre essa questão da gente olhar para dentro de si. Porque o tempo que nós vivemos hoje, o mundo que a gente vive hoje é muito egoísta. Na questão de querer só para si, a maioria das pessoas, infelizmente, são assim. Elas só querem para si. Por outro lado, quando a pessoa enfrenta algum tipo de problema, de dificuldade, quando ela tem uma discussão e tal, ela geralmente acusa o outro ou olha o outro. E é interessante que Jesus, ele tratou algumas vezes em alguns textos sobre isso. Aliás, tem um texto clássico, bíblico, que Jesus fala assim, ei, você que está olhando e julgando o teu irmão, você está enxergando um cisco no olho dele, então faz o seguinte, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você falar do cisco que está lá no olho do seu irmão. Ou seja, o que Jesus quis dizer? A gente precisa começar a olhar mais para nós. Eu conversava com um amigo hoje, pela manhã, e ele dizia exatamente isso. Ele falava, olha, a gente, os seres humanos, ele estava falando sobre relacionamento conjugal, tal, a igreja que ele frequenta estava dando um estudo sobre isso. Ele falou, então, às vezes você olha o defeito da sua esposa, às vezes a esposa olha os seus defeitos, mas a gente precisa começar a enxergar primeiro os nossos defeitos. E um dos devocionais dessa semana falava exatamente isso, a gente olhar no espelho e começar a se enxergar, olhando para nós mesmos. E o devocional sugeriu o seguinte, o homem, ele já dizia um grande pensador do passado, que o homem ele é fruto do momento, do local que ele vive. Isso, na verdade, não é muito bem assim, não. Porque teve muita gente que cresceu em meio à favela, ou hoje em dia a área diferente, que eles deram outro nome, mas não se tornou um traficante, um bandido, ao contrário, estudou e se tornou uma pessoa de bem. Ou seja, essa fala desse grande pensador cai por terra. Porque quando a gente olha no espelho e começa a se autoanalisar, a gente começa a enxergar alguns defeitos em nós. Por exemplo, aqueles que precisam hoje usar óculos para enxergar perto ou longe. Por que você precisa de óculos? Porque a tua visão já não é mais a mesma. Sim ou não? Eu, por exemplo, para ler aqui a Bíblia, inclusive o pastor Paulo até trouxe uma, não é essa aqui, com letras gigantes. E mesmo com letras gigantes, se eu não botar o óculos, não enxergo. Quando eu faço aqui o meu esboço de mensagens, eu coloco aquela letra assim para eu enxergar. Quando eu olho no espelho, sem o óculos, eu me sinto até mais jovem, ô Pio. Sério, eu me sinto mais jovem. Falo, poxa, que legal, né? Olha, ainda tô bem, né? Mas quando você põe o óculos e olha mais perto, fala, Jesus amado, é aqui, Jesus, olha só. Quem era você e o que você se tornou hoje? Ou seja, quando a gente enxerga, quando a gente começa a ver os nossos defeitos,
algumas coisas começam a mudar em nós. Não sei você, mas quando eu olho no espelho e vejo alguns defeitos meus, por exemplo, graças a Deus, a minha barriga, ela é para dentro das calças, né? Agora, se ela ficar para fora, eu vou ficar preocupado e vou tentar fazer um exercício, alguma coisa, porque olhando no espelho, já cabelo branco, ainda bem que eu já casei, né? Já pensou se fosse solteiro, cabelo branco, cheio de defeitos no rosto, e ainda barrigudo, Jesus amado, só uma doida mesmo para casar, né? Ou então está muito a perigo e precisa arrumar alguém em casa, né? Ou seja, quando a gente começa a olhar para a gente no espelho, e para dentro de nós, e essa é a questão que eu quero tratar aqui hoje, quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente começa a enxergar alguns defeitos. E essa é a questão do Evangelho. Porque o Evangelho, a palavra Evangelho traduzida significa boas novas. E a luz, como João ele descreveu, a luz que veio dos céus, Jesus, quando a gente encontra Jesus, quando a gente recebe Jesus, essa luz, ela vem de uma forma tão forte nas nossas vidas, que ela começa a mostrar os nossos defeitos. Por isso que dentro da igreja, ou dentro do Evangelho, dentro da vida cristã, Jesus ensinou, olha, para de olhar o outro e olha primeiro para você, porque você também tem defeitos. Nós somos cheios de defeitos. E graças a Deus que Ele não olha para a gente na mesma ótica que nós olhamos para as pessoas. Porque se Deus olhasse para nós do mesmo modo que a gente olha para os outros, coitado da gente. É que Deus, em meio a tantos erros, pecados, Deus ainda tem misericórdia e enxerga um ser que pode ser transformado, pode ser liberto, pode ser curado, pode ser tratado e viver uma nova vida. Essa é a questão do Evangelho. Mas a luz vem e mostra, expõe os nossos defeitos. E é interessante que mesmo essa luz do Evangelho vindo e expondo os nossos defeitos, muita gente prefere ficar vivendo os defeitos. Está dentro da igreja, dentro ou participando do corpo de Cristo, e essa pessoa, ela não consegue mudar, ela não consegue enxergar diferente. E foi exatamente isso que o devocional que eu citei aqui essa semana que passou, deve ter sido segunda-feira, se eu não me engano, tratou que o nosso maior problema somos nós mesmos. Nós é que nos enfiamos em confusões, criamos confusões. Nós é que criamos problemas para nós mesmos. Por exemplo, eu já falei aqui várias vezes, pessoas que têm problemas financeiros. Por que a pessoa tem um problema financeiro? Simples, 99% é porque gastou mais do que ganha. Eu sei porque eu já fui assim. E aí depois ela fica brava, ela reclama, ela fala que Deus não abençoa, mas ela mesmo não olha para si e fala assim, poxa, eu estou gastando demais. Eu conheço também um outro amigo meu, que ele comprou um carro mais velho, né, o Pio, aqueles caras que gostam de carro velho, né? E o carro que ele comprou veio assim, baleado, né? Baleado. E só ele não viu. Que quando ele me levou, ele comprou primeiro o carro, quando ele mostrou para mim o carro, eu falei para ele assim, esse carro aí, não, mas olha a pintura está boa. De noite, né? Amanhã cedo a gente volta a falar, tá bom? Sério, foi assim. De manhã cedo olhamos o carro, quando eu passei e vi o carro dele, falei, você viu aqui? Você viu aqui? Você viu? Nossa, eu não tinha avisado, porque você vai comprar um carro e vai comprar de noite. Aí o motor, não, mas o motor tá bom, tá liga aí. Falei, meu, esse motor tá todo estourado. Não, o motor tá bom. Teve que fazer o motor, teve que fazer toda a suspensão, teve que arrumar, trocar os 4 pneus, trocar disco de freio. Meu Deus do céu, o que ele gastou no carro dá para comprar outros 2. E é interessante que na visão dele, ele está fazendo um bom negócio. Mas você sabe que o cara não está fazendo um bom negócio. Ah, mas eu vou me desfazer. Se fosse eu, já tinha tacado fogo.
e financiado um outro, que o dinheiro que gastou dava para pagar o mais novo. Então, as pessoas elas têm uma visão que por mais que você fale para ela, por mais que a Bíblia exponha, estou citando um exemplo, falei finanças, falei de gostos pessoais, mas tem muita gente que ele não consegue enxergar essas coisas que, às vezes, olhando no espelho, se ele olhar bem, se ele se autoanalisar, se ele pedir para Deus ajudá-lo, ele vai conseguir e vai começar a enxergar algumas coisas que ele não está enxergando. Aliás, essa tem sido a minha oração nesses últimos 3, 4 anos, até pós-pandemia. A minha oração tem sido: Deus, abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais dessa gente que mora aqui nessa região, porque parece que as pessoas estão cegas, surdas espiritualmente falando. Você prega a palavra, você entrega folheto, você faz tudo que pode ser feito, e as pessoas, elas parece que não mexe com elas. Eu falei, só Deus fazendo um milagre. Porque se as pessoas entendessem o que é o Evangelho, o que é viver para Deus, e olhassem para si mesmas, elas deixariam que o Evangelho entrasse no seu coração e o mudasse. Aquela parábola que Jesus falou do semeador, que havia pelo menos 4 tipos de terra, e a última era uma terra boa, em que a semente que foi lançada do Evangelho criou uma raiz, germinou e deu frutos a 30, 60, 100 vezes mais. Ou seja, existem pessoas que o Evangelho alcança e transforma, porque essa é a razão do Evangelho, transformar as nossas vidas. É óbvio que nós vamos continuar cometendo alguns erros e tal, mas o importante que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é que quando a gente olha para dentro de si, quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente pede perdão a Deus, misericórdia ao Senhor, Deus vem, Deus trata, Deus limpa, purifica, e Deus traz uma nova vida para aqueles que querem. E talvez esse seja o maior problema que a humanidade vive hoje. Que a humanidade vive em meio ao pecado, em meio a discussões tolas, em meio a brigas, e elas não conseguem enxergar o que elas estão vivendo, o que elas estão causando. E entre tantos exemplos que tem na Bíblia, existem tantos homens na Bíblia que eu admiro. Um deles é Moisés. O dia que eu chegar nos céus, eu quero conhecer Moisés. Quero dar um abraço nele e falar assim: rapaz, você realmente foi o rei da paciência. Como você teve paciência com aqueles 2 bilhões e pouco de pessoas te perturbando todo dia, reclamando na tua orelha, e meu Jesus amado. Outro que eu quero dar um abraço é José. José, você jovem, ainda jovem, você reconheceu Deus na tua vida, você serviu a Deus, você abriu mão da tua mocidade, você tinha dentro do teu coração os preceitos da palavra de Deus, você guardou, você venceu, apesar de ser preso, desprezado, ainda assim você foi um grande vencedor. E o outro que, se puder encontrar e dar um abraço, será Davi, entre outros tantos, né? Mas eu quero dar um abraço em Davi também, porque eu admiro a vida de Davi. Davi foi um homem, como diz a própria Bíblia, segundo o coração de Deus, que se tinha uma qualidade na vida de Davi, ele errou muito, mas Davi sabia olhar no espelho e reconhecer o seu erro, se humilhar, pedir perdão a Deus, e Deus trouxe sempre cura na vida dele. Isso está mais explícito, e eu quero ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, descrito no Salmo 51, um salmo até muito conhecido. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Agora, claro, eu vou precisar dos meus óculos. Salmo 51, salmo escrito por Davi. Graças a Deus, porém gravando a mensagem, né? Muito obrigado, que a internet já era aí, né? Cadê o irmão da internet aí que a gente tem? Chama ele aí que ele arruma. O homem da internet aí, cadê ele? Ó, tá ali, ó.
Fala com o homem da internet ali, ó. Vamos lá. Salmo 51, Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã, profeta da sua época. Ele havia cometido um erro muito grave. Depois que ele cometeu esse grande erro, grave erro, ele pensou, achou, e esse é o problema de muito crente hoje. A maioria dos crentes hoje são formados em axiologia. Ele acha que jogando a sujeira para debaixo do tapete está tudo certo. Ele acha que enganando um aqui, mentindo para outro ali, Deus vai entender que ele precisa fazer um negócio. Ele acha. Mas na verdade, meus irmãos, com Deus, Jesus disse: se a sua palavra for sim, que seja sim. Se for não, que seja não. O que passar disso é procedência maligna, Jesus falou. E Davi, quando ele recebeu um confronto de Natã, o profeta, ele havia cometido um erro muito grave, ele havia adulterado com a esposa de alguém que era de sua confiança, de sua guarda de confiança. E essa mulher acabou engravidando, e ele deu um jeito desse camarada ficar na linha de frente e ser morto. Aí você já leu a história, a gente já falou sobre isso aqui. Essa mulher, ele a tomou para si, e ele já tinha suas mulheres, ele já tinha outras mulheres. Ainda assim ele a tomou para si, começou a viver com ela como se nada tivesse acontecido, até o dia que Natã, o profeta, chegou e falou para ele assim, contou uma história, ele ficou indignado, e Natã falou para ele assim: você é esse homem, você cometeu esse erro, você fez isso, a culpa aí é sua, você pecou. E diferente de Saul, que quis se justificar, né? E esse foi o grande erro de Saul, Davi, ele dobrou os seus joelhos e pediu a Deus misericórdia. Este salmo descreve o que ele falou diante do Senhor. Ele disse assim, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Versículo 4, ele diz assim, contra ti, ou só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Versículo 5, ele admite, ele diz assim, eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei, versículo 6, que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Ele fala assim para Deus, versículo 7, purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Versículo 8, ele diz, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Ele pede para Deus, versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Versículo 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, versículo 13, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Versículo 14, livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Versículo 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Versículo 16, ele ainda diz assim para Deus, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria.
pausa, Saul exatamente isso fez. Era para ele destruir tudo, aí ele guardou animais e tal, e chegou na hora H, quando Samuel foi falar com ele, ele disse: não, eu guardei isso aí para sacrificar, para adorar a Deus. Ele falou: Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Como o Davi sabia disso, ele escreveu assim: Senhor, eu sei que não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Versículo 18: por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Somente até aí. O espelho de Davi foi Natã, o profeta, com muita coragem, que tinha que ter coragem naquela época para falar isso para um rei renomado, poderoso como Davi. O espelho de Davi foi Natã. Natã chegou para ele e falou assim: você é esse homem, você errou. E como rei, ele poderia simplesmente bater de frente, falar: quem é você para falar isso para mim? Você está pensando que você está falando com quem? Ao contrário disso, ele tinha uma relação tão poderosa, tão grande com Deus, que o texto diz que no mesmo instante ele se dobrou e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, meus irmãos, às vezes nós como cristãos, e tem muito cristão ou que se diz cristão hoje, que ainda não tem essa capacidade de cometer um erro e ir lá depois e pedir o perdão. Tem muita gente que não tem essa capacidade. Acho que o anjo desce para a câmera, anjo, porque o cameraman foi embora ali. Desce, anjo, ajuda a gente na câmera ali, por favor. Infelizmente tem muitas pessoas que não têm essa capacidade de olhar para dentro de si no espelho e falar assim: realmente eu errei. Eu errei. E errei feio. Deus tem misericórdia de mim. E Natã trouxe uma sentença para ele, falou assim: olha, por causa desse teu erro, a tua família vai sofrer, os teus filhos vão sofrer. Aliás, Natã falou para ele assim: o que você fez escondido, os teus filhos farão isso para todos verem. E fato, isso aconteceu. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Como eu disse, eu repito, esse talvez seja o maior erro do povo hoje que se diz cristão. Eles cantam, eles batem palma, eles pregam, eles cantam, mas eles não têm a capacidade de reconhecer que quando errou, ele precisa pedir perdão, voltar lá e se reconciliar com quem ele errou ou com o que ele fez. Só assim talvez haverá prosperidade, haverá a bênção de Deus sobre aquela vida. Irmãos, é sério o que eu estou te falando aqui, porque tem muita gente. Nós acabamos de sair de um seminário de honra. Tem muita gente dentro da igreja que não vai para frente porque ele não aprendeu ainda a honrar. Tipo, os próprios pais, honrar os mais velhos, honrar os líderes, os patrões. Ele não aprendeu ainda. Ele se diz cristão, ele canta, ele se arrepia na hora do louvor e tal, mas de prático na vida, de mudança, você não vê isso. Aí a pessoa desiste do evangelho, fala: eu não vou mais na igreja porque não acontece nada. Ué, por que não acontece nada? Se a palavra nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, o mesmo que fez milagres no passado, Ele faz milagres hoje e sempre fará. O mesmo que salvou no passado, Ele salva hoje e Ele vai continuar salvando.
O mesmo que trouxe transformação no passado, Ele transforma hoje e vai continuar transformando. Ele é o mesmo. A questão somos nós é que precisamos começar a olhar para dentro da gente e enxergar os nossos erros. Neste texto, Davi, ele olhou para dentro de si, naquele espelho que estava em sua frente, chamado Natan, e falou assim: realmente eu errei. Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Olha o que ele fala para Deus assim: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu traria, faria um monte. Porque Davi era rei, era rico, o cara tinha quantos animais precisasse, 1.000, 2.000, 3.000, se precisasse matar 5.000 cabeças de gado, de ovelha, de carneiro, ele matava, ele tinha isso. Mas ele sabia o seguinte: Deus não quer isso agora. Deus se agrada de um coração contrito, um coração que olha no espelho e fala assim: realmente, Senhor, eu errei, me ajuda a sair dessa situação, me ajuda a viver um novo tempo. Eu citava no domingo passado aqui para um casal, depois do culto da manhã, de uma irmã que a gente tinha aqui na igreja, já faleceu, que Deus a tenha, né? Porque quando ela veio para a nossa igreja aqui, ela veio de uma outra igreja e veio para cá, e ela tinha muitos problemas emocionais. E certa vez eu pregando aqui, sem saber de nada, eu citei sobre perdoar, perdão, entender, perdoar os outros e se perdoar até pelos erros que você cometeu. Você precisa pedir perdão. Citei essa questão de honra o teu pai e tua mãe, você precisa perdoar o teu pai e tua mãe, você precisa honrar o teu pai e tua mãe. Irmãos, eu já falei sobre isso aqui, no final do culto, ela saiu dali, veio aqui na frente, botou o dedo na minha cara e falou assim: o senhor não conhece o meu pai, o senhor não sabe o que ele fez. E virou as costas e foi embora cuspindo fogo. Mas Jesus amado, né? Que bom, agora que eu vou falar mesmo. E outros cultos eu citei sobre perdão. Depois de um mês ela veio aqui e falou: o senhor está pregando para mim? Eu falei: também. Não, porque, irmã, eu estou te pregando o que está escrito aqui nessa palavra. Você quer viver uma vida melhor? Você vem aqui, você tem problemas, no meio do culto você acaba desmaiando, às vezes fica até meia, me permita essa expressão, endemoniada, né? E a gente precisa ficar orando, te levando para trás. Por que todo culto acontece isso com a irmã? A senhora não está vendo que você está carregado aí de sofrimento, de mágoa no teu coração, e você precisa se libertar disso, para você entrar no céu, inclusive. E ela foi embora, e ela continuou vindo nos cultos. Eu sei que depois de uns 2 meses e meio, ela veio e disse assim: pastor, eu liberei perdão para o meu pai, viu? Liberei perdão para o meu pai. Eu fui lá e falei para ele que eu perdoava ele. Não era isso que o senhor queria? Falou: eu nem conheço teu pai. E a senhora não liberou nada. Não, eu fui lá. Não, desse jeito, você não liberou nada. Você tem que chamar o teu pai na tua casa para jantar, para almoçar com você e conhecer tuas filhas. Mostrar as tuas filhas que ele viu pequeno, não viu mais. Você tem... Eu? Falei: você. Você quer entrar no céu? Aí depois de um mês ela falou que fez um almoço, chamou o pai veio, e aí ela conversou, chorou, pediu perdão e tal. As filhas reconheceram, né, o avô, e enfim, passados-se uns 6 ou 7 meses depois disso, ela faleceu. E eu entendo que ela faleceu diante de Deus, o coração liberado, para chegar nos céus e viver a vida que Deus propôs para viver. Poderia ter continuado aqui e vivido mais tempo, se não tivesse guardado tanta coisa no coração. E esse talvez seja o maior problema da humanidade hoje. A humanidade hoje está carregada, coração, a mente carregado de pecado, de mágoa, de ira, de rancor, de pecados escondidos. E por isso que muito crente não vai para frente. Por isso que muito crente desiste, desanima. Porque entra aquela síndrome
de Adão para com Eva e de Eva para com a serpente. Essa igreja aí que não funciona. Aquele irmão que falou mal de mim. Aquela irmã lá. O fulano. É meu pai. É minha mãe. É meu tio. É minha tia. É meu amigo. É o pastor. É o líder. Nunca é ela. Nunca ela olha no espelho e fala assim: pô, eu preciso olhar para dentro de mim e ver. Será que está todo mundo errado e só eu estou certo? Davi, ao contrário disso, quando ele viu aquele espelho chamado Natan, ele olhou para ele e falou para ele: você, esse homem, na hora ele caiu em si e falou: realmente, eu errei, eu pequei. Irmãos, nós somos humanos, nós erramos. Errar é humano, persistir no erro é que é burrice. Agora, errar é humano. E quando nós nos arrependemos, como disse Davi, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer um coração quebrantado. Eu estou aqui, vou quebrantar o meu coração diante do Senhor. O que o Senhor falar, está falado, Senhor. Só não tira de mim a tua presença, a presença do teu Espírito, porque sem ti eu não vou viver. Eu preciso da presença do Senhor na minha vida. E Paulo tinha o mesmo entendimento, irmãos. Quero ler um outro texto com vocês. Eu já estou partindo para o final aqui, e vocês sabem, quando eu falo que estou partindo para o final, ainda falta meia hora, né? Mas vamos lá, Romanos capítulo 7, brincadeira à parte. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 7. Não vou ler tudo porque eu não tenho tempo. Se você tiver um tempo, leia a partir do versículo 7 em diante. Mas Paulo, ele também reconhece essa luta contra o pecado. Se eu posso citar aqui, Paulo também se olha no espelho. Eu estou falando de Paulo, o homem que mais pregou a palavra, que mais viveu o evangelho. Paulo, o apóstolo. Ainda assim, ele reconhecia algumas coisas da sua vida. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. Ele diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. E aí ele reconhece dizendo assim: eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. 16, e se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. 17, nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18, ele ainda diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Ué, por quê? Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Versículo 19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Versículo 20 ele diz: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. 21, assim, eu encontro esta lei que atua em mim. Que lei é essa? Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Versículo 22, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí ele diz assim, 24, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele dá a resposta 25, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E ele continua no 8, eu não vou ler tudo, no versículo 1 ele diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somente até aí, depois você lê o resto. O que Paulo quis dizer? Vou dar um exemplo aqui rápido. Que o maior problema da igreja atual, menos na nossa, o maior problema da igreja atual é fofoca. Menos na nossa, que a nossa não tem fofoca. Aqui,
Os bastidores aqui, nossa, é uma benção. O que Paulo está dizendo aqui na prática? Você conhece, está na sua mente, você já leu sobre isso. Tudo o que o homem falar, Jesus falou, ele vai dar conta. Você sabe que tudo que você fala, um dia você vai dar conta por aquilo que você falou. A Bíblia também diz que 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª ele abomina: aquele que semeia contenda entre irmãos. As pessoas leem, sabem disso. Só que na hora que, por exemplo, termina o culto, aí elas vão conversar, nossa, você viu? Teve o seminário de honra aqui, mas foi tão legal, né? Não, mas Deus falou. Você viu aquela parte que ele falou sobre honrar a Deus com as primícias de toda a tua renda? Que às vezes os pastores da igreja leem lá Provérbios 3, e às vezes a gente se esquece e tal. Poxa, mas você viu que explicação, né? Poxa, eu vou viver isso. Eu quero viver isso. Não, acabou o culto, parece que tirou da tomada espiritual, né? Que eu já falei aqui, parece que espiritualmente está cheio de tomada espiritual ligada no Espírito Santo, né? Aí a pessoa vem na igreja, aí, beleza, tudo bom? Oh, legal, pô, tal, e aí? Bom, será que o Timão ganha hoje? Ai, meu Deus, ai, aí entra na igreja, ó, Pai do Senhor, liga, aleluia. Vamos cantar, vamos orar. Aí vem a palavra, glória a Deus, acabou o culto, tchum. Então e aí, ganhou, perdeu? E aí, como é que está? Aqui não acontece isso, eu estou falando das outras igrejas, tá, gente? Aí a pessoa, ela fica assim, em vez de falar da mensagem, em vez de falar, vamos orar pelaquela irmã lá que está precisando, né? Não, ele fica assim, você viu lá, você ficou sabendo? O que o pastor lá, a pastora, aquela irmã falou, fez, você viu? Nossa, mas eu vou te falar que coisa feia, né? Porque se fosse comigo, não é assim? Sim ou não, irmãos? Ou eu estou mentindo aqui? Por que muitas pessoas não vão para frente? Porque muitas pessoas não são abençoadas? Porque elas não entenderam isso. É o que Paulo está falando. Em vez de falar bem, é mais fácil falar mal. Em vez de reconhecer, porque Paulo falou sobre isso, esse é um texto que eu guardo no meu coração, e de alguns anos para cá eu tenho vivido isso. Considere os outros melhor do que você. Não, mas eu sou o cara, eu. E na verdade, meus irmãos, nós somos o que somos porque Deus tem tido misericórdia da gente. E a gente só não é mais, porque muitas vezes a gente olha no espelho e se acha o máximo. E na verdade, meus irmãos, nós não somos nada sem Jesus nas nossas vidas. Por isso que Paulo falou, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque por méritos nossos, a gente já estaria todos condenados a passar a eternidade longe de Deus. Mas, quando a gente olha no espelho, e às vezes, escuta o que eu estou te falando aqui, às vezes esse espelho é alguém da tua família, às vezes esse espelho é o teu pastor, é o teu líder, é o teu amigo, a tua amiga que olha para você e por amar você fala, oh, você precisa mudar nisso. Você está pensando o quê? Eu? Não, você precisa mudar isso, você precisa, não, olha para você. Eu já ouvi pessoas falarem isso, tipo assim, você vai falar uma coisa, ela fala, e quem fala? Você é pior do que eu? Não, mas não estou falando de mim, eu estou falando de você. E é por isso que as pessoas não vão para frente. É por isso que está cheio de gente com depressão. É por isso que está cheio de gente triste. Porque as pessoas não olham para o espelho e não olham para dentro de si. Não olham para os seus erros, para os seus pecados, para as suas falhas. É fácil olhar dos outros. E se nós começarmos a olhar para dentro de nós como Davi fez, Deus vai vir e agir de uma forma poderosa, transformando, trazendo paz, trazendo perdão, trazendo uma unção nova. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, isso é bíblico. E por que não acontece? Porque nós somos um bando de gente, me permite essa expressão, de cabeça dura. Um dia a gente está tudo feliz, outro dia você está com raiva, você está querendo fazer macumba gospel, né? Oração, Deus manda fogo,
queima aquele miserável, Deus. Tomara que ele bata mesmo o carro. A gente precisa parar com isso. A gente precisa de falar mais de Jesus e menos das pessoas. Quando isso acontecer, inclusive aqui na nossa igreja, essa igreja vai crescer bastante. Porque o problema é que as pessoas vêm novas e passam um tempo, ela já está sabendo de tudo. De tudo que acontece na igreja. E não precisava saber. Mas ela fica sabendo. Por quê? Porque as pessoas vão falando. Nossa, o irmão lá, aquele pastor lá, é uma bênção. Só que tem um problema. É sempre assim, é uma benção. Hoje eu estava falando com um cara aqui, ele falou assim: nossa, o meu genro, eu chamei ele para fazer uma pintura. Ele é uma benção, sabe? Meu genro é uma benção. Mas na hora de fazer a pintura, o cara... Mas ele é uma benção, tá? Ele quis reiterar bastante isso, né? Mas eu entendi, o genro dele é uma cabeça de bagre. Ele só não quis admitir para mim, mas ele falou: ele é uma benção. Só que aí eu chamei ele para pintar e tal, né? Mas ele já sabe como é. Não, mas ele é uma benção, tá? Tipo, minha filha gosta dele, tipo, azar dela, né? Enfim, né? Irmãos, a gente precisa começar a entender algumas coisas que nós mesmos falamos. E é por isso que eu senti no meu coração de tratar sobre este assunto hoje, aproveitando que o pastor Carlos não pôde vir, a gente olhar para dentro de si, nesse espelho espiritual que está aqui hoje, chamado Jesus, porque Jesus conhece lá dentro do meu coração. Tem coisas na minha mente que às vezes eu não conheço. Sabe que tem orações que eu faço ultimamente, digo assim: Senhor, cura a minha mente. Eu tenho pedido para Deus isso. Cura a minha mente. Não sei quanto a você, mas às vezes eu estou orando, a minha mente vaga, foge. É incrível isso. Eu começo a orar, passa alguns minutos, minha mente foge, vaga. Eu lembro, mas tem que fazer tal coisa, tem que fazer outro. Meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor. Não era para isso que eu estou aqui, Senhor, me perdoa, Deus. Oh Deus, abençoa lá a irmã Maria Senhora e tal. Aí vem na mente assim: escuta, você tem que resolver aquele negócio assim, assalto. Meu Deus, tem misericórdia, cura a minha mente. Eu quero ter esse tempo só com o Senhor. Isso já aconteceu com você, mas comigo está acontecendo direto. Que a mente da gente, ela fica assim. E a gente precisa ter esses momentos entre nós e Deus, entre nós e o nosso Senhor. Como hoje é uma noite de unção e poder, eu não sei se a gente vai ungir aqui, poderíamos até ungir, se vocês assim desejarem, mas eu gostaria de orar com vocês. Se você entendeu, a gente olhar para dentro de nós mesmos e começarmos a entender o que está passando dentro de nós. Porque eu entendo que existem pessoas que ficam depressivas, ansiosas. Eu entendo. Mas a gente precisa vencer isso. Porque eu entendo que uma pessoa que não tem Jesus, ela até pode ficar oprimida, deprimida. Mas quem tem Jesus, tem vida, e vida com abundância. A gente precisa começar a entender isso e mostrar isso para as pessoas. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos.